Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior. Eu gostaria de iniciar o programa fazendo um agradecimento especial ao nosso querido André Marosso, que nos cedeu um horário num convite amoroso para fazermos um programa sobre a vida de Chico Xavier, sua vida e sua obra. O programa é Chico Xavier, um homem chamado amor, que vai todos os domingos ao ar às 6h30 da manhã. Então, pela nossa rádio Boa Nova. E eu queria agradecer também a você, o nosso telespectador, por ter nos mandado muita mensagem, nos manda muita mensagem, o nosso agradecimento do reconhecimento do nosso trabalho e a nossa alegria de ter você junto conosco nessa programação. Vamos começar o nosso programa. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Jesus que nos abençoe em mais esta oportunidade. Agradecemos à TV Mundo Maior e a cada companheiro que nos assiste e nos ouve. E eu gostaria de convidar a todos também, todos os programas inéditos que nós temos pela TV Mundo Maior e agora pela Rádio Boa Nova, após ir o inédito para a grade de programação, nós aproveitamos para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, se você não puder acompanhar conosco aos domingos às 6h30, nós também teremos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz disponível para você ouvir a hora que quiser. É só se inscrever no canal, habilitar as notificações para você ter a facilidade de receber em forma de notificação quando nós subirmos um programa novo. Então venha fazer parte da TV A Caminho da Luz, que é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Qual é a temática de hoje, André Luiz? Hoje nós vamos para o Livro dos Espíritos. Nós vamos ver o livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos. O item é o 7º, Progressão dos Espíritos. Hoje veremos a partir da questão 114. Nós já vimos então, e você vai se lembrar, estudamos juntos, mas vale a pena ver, a escala espírita. Então agora, depois da escala espírita, que nós já vimos que é uma escada de 10 degraus, dividido em 3 partes, não é? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Agora nós vamos ver como é que funciona a progressão dos espíritos, né, André Luiz? É verdade. Então, olha, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou se eles mesmos se procuram melhorar-se? Resposta: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Na verdade, logicamente, a pergunta, como é que é esse progresso, e os espíritos, de uma maneira muito simplificada, nos explica. Nós, como o próprio Jesus disse, nascemos simples e ignorantes. E a partir daí, através do processo da reencarnação, nós vamos alcançando o nosso estágio evolutivo pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Então, a cada reencarnação, nós podemos estacionar ou progredir um pouco. Essa é a finalidade do processo reencarnatório. Continuando esta temática, na questão abaixo, Kardec pergunta a espiritualidade. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, a felicidade eterna e sem perturbações. Eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então Deus nos dá as oportunidades através da reencarnação. A riqueza, a pobreza, a inteligência, a idiotia. Logicamente que tudo isso
são momentos que nós passamos na Terra para o nosso aperfeiçoamento. Eu sempre digo que uma criança, por exemplo, quando a gente vê no processo da idiotia, a gente pergunta assim, o espírito é comprometido? Não, muitas vezes foi um espírito sábio do ontem que usou todo o seu conhecimento para o campo do mal. E hoje vem num corpo pela qual limita ele para que ele possa desenvolver alguns aspectos do amor, da bondade, da paciência, da tolerância, do respeito ao próximo. E muitas vezes a pessoa vem com uma inteligência para desenvolvê-la no campo do auxílio ao próximo. E às vezes falha também porque usa essa inteligência para trair as pessoas, para se aproveitar das pessoas, para levar vantagem nas coisas, com referência à riqueza e à pobreza. Também é outro capítulo muito interessante, não é? Por que Deus dá essas provas? Porque nós já viemos como ricos, já viemos como pobres, já viemos como mendigos de rua, nós já viemos em vários momentos, viemos como escravo. Então, foram várias oportunidades que nós já tivemos exatamente para quê? Para fazer com que cada um de nós cresçamos no âmbito espiritual. A pergunta de Kardec ela é muito feliz. Ele questiona, os espíritos já nascem bons ou maus? Chico Xavier, por exemplo, já nasceu com aquela docilidade, bondade, afabilidade, humildade, disciplina? E quando nós vemos um espírito perverso, um desses companheiros voltados à maldade, voltados a prejudicar o indivíduo ou o coletivo, eles já nasceram daquele modo? Não. O princípio do Chico, como o princípio de um tirano, é o mesmo, o da simplicidade e o da ignorância. Só que o caminho que o Chico escolheu é totalmente diferente do caminho que aquele companheiro voltado para o mal escolheu. Deus não fez o Chico ser o que ele é, como Deus não fez esse companheiro maldoso ser o que ele é. Pelas oportunidades aqui na Terra, ou em outros mundos, ele foi absorvendo o bem ou ele foi absorvendo a maldade. Se é um companheiro que foi voltado à maldade, cabe apenas a ele dissipar a maldade que ele próprio criou para si. Então é uma questão muito interessante. É igual a medida da felicidade. O que é a felicidade? Uns estão mais próximos, outros mais distantes. É por culpa de Deus? Não. É pelo grau de maturidade espiritual da criatura que a busca. Então é uma pergunta muito interessante, vendo que Deus não privilegia ninguém. Não dá mais, não dá menos a ninguém. Deus é soberanamente bom e justo e misericordioso. Então nós temos que nos atentar muito para esta questão, mostrando que o ponto de partida é o mesmo para todos. E nós vamos escolhendo conforme a lei da afinidade, a lei da necessidade, aquele que é mais preguiçoso, vai pela lei do jeitinho, mas tudo que nós fazemos na gambiarra, vamos ter a necessidade de refazer e bem feito. Continua na 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelharão a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade, mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. É verdade. Eu não sei se é no final da Revista Espírita de 1862, ou se já é na edição de dezembro, que nós vamos encontrar uma matéria fantástica para as nossas reflexões, onde o Espírito traz uma visão desde os primórdios do homem na Terra, não é? A sua maneira de ser, dentro da sua primitividade, o seu corpo, dentro da sua condição animalesca, começa a mostrar a evolução humana, começa a mostrar as mudanças que houve ao longo do tempo, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Então nós começamos a perceber que essas perguntas que Kardec projeta exatamente sobre essa questão da reencarnação,
sobre a questão da nossa evolução. Então, relembremos, ninguém se eleva simplesmente por ter os olhos verdes, como queria Hitler com a chamada raça ariana. Na verdade, todos nós temos a nossa evolução pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Então esse é um ponto intrínseco que a doutrina espírita traz para todos nós, para compreendermos um pouco melhor. E que nos chama a atenção, André, é que nós falamos que o Livro dos Espíritos tem 1018 ou 1019 perguntas. Mas, na verdade, o Livro dos Espíritos se compõe de outras tantas subperguntas, porque Allan Kardec era sábio, ele não aceitava uma resposta que tivesse uma dúbia interpretação ou que faltasse alguma coisa para esclarecer aquele fato. Então veja que nessa pergunta ele faz um complemento daquilo que o Espírito diz na resposta anterior, que ele queria saber mais. É isso que eu vejo, essa parte de Kardec, essa excelência na condição de ser um mestre da arte de educar. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que tem a pergunta, depois tem A, B, C e D, para a gente ver o quanto Kardec explorava, no bom sentido falando, essa questão. Como este item, a progressão dos espíritos, é um item que nós não vamos conseguir ver todas as suas questões no programa de hoje, nós vamos aproveitar o próximo também, porque é uma temática que está ligada diretamente à nossa evolução. Às vezes a gente vai ver as 4, 5 perguntas e as outras vamos deixar de lado porque o tempo não é compatível. O nosso intuito no programa BC do Espiritismo, desde o final do ano que passou, é nós estudarmos com calma Kardec, porque nós temos visto um desconhecimento muito grande por parte dos médiuns, dos frequentadores, até mesmo dos dirigentes a respeito das obras de Kardec. Então nós não podemos perder a oportunidade que a TV Mundo Maior está dando para mim, para o Sérgio, de apresentarmos programas como este. Então nós vamos estudar ainda na segunda parte com calma e no próximo programa da próxima semana dar continuidade nesta temática importantíssima. Queridos amigos, realmente tudo isso é uma grande verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo e já vamos retornar com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Obrigado pela sua audiência, não saia daí não, e já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós estamos estudando uma página de O Livro dos Espíritos. Qual é a página, André? Hoje nós estamos vendo a progressão dos espíritos. São várias questões que nós não conseguiremos concluir no programa de hoje, mas que vamos aproveitar o programa que virá para nós continuarmos com esta temática muito importante, ligado diretamente a todos nós, a nossa evolução, a evolução dos espíritos, o quão é difícil o aperfeiçoamento. Mas antes de continuarmos as questões de Kardec, a resposta da espiritualidade, eu gostaria de deixar o nosso WhatsApp 19 997 782794 e o nosso e-mail. O do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Escreva sua mensagem, mande o seu recado, que será sempre olhado com muito carinho e com muito amor. Dando continuidade, questão 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Nós precisamos partir da premissa de que nós também já fomos primitivos.
É verdade que muitos de nós não estamos tão longe da primitividade, pela maneira de pensar, pela maneira de agir, porque ainda vivemos um mundo que sai da primitividade e entra no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem. Mas a pergunta de Kardec é interessante. Por quê? Porque nenhum de nós vamos ficar naquela ideia que tínhamos do inferno. Ah, você errou, vai para o inferno e nunca mais sai de lá. Isso não existe. A ideia do inferno e a ideia do céu é uma ideia da nossa consciência, uma ideia consciencial. Tem hora que estamos no céu quando nós estamos bem, felizes. Tem hora que nós parecemos que estamos no inferno pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pelos nossos anseios. Então, ninguém vai permanecer no erro por toda a eternidade. Cada um de nós vamos evoluindo pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Mesmo diante do mal, a criatura num certo momento começa a perceber que fazer o mal não vale a pena. Começa a perceber que é hora de mudar. E é aí que nós começamos a ter todo um amparo, um respaldo para a nossa evolução. Vamos dar continuidade. A próxima questão é: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Aqui nós observamos Kardec questionando como é que fica a perfeição. Se aquele que se esforça, aquele que se dedica, ele consegue num tempo menor do que aquele que se rebela, aquele que tudo é mais lento. E a espiritualidade usa um método muito parecido em alguns momentos com o modo de ensinar de Sócrates. Sócrates, ele quando perguntava, a pessoa respondia, ele fazia uma pergunta conforme a resposta da própria pessoa, em forma também de pergunta. Então, o que a espiritualidade fala? Você tem duas crianças, uma dócil e uma que é revoltada, uma que é birrenta, uma que não quer nada com nada, uma que não tem educação, não tem princípios. Você já nota que ela traz um senso de maldade dentro de si. Qual tem mais chance de absorver o entendimento? Então nós passamos a ver que é o modo que nós nos posicionamos. Tem pessoas que têm conhecimento, mas que não pegam aquele conhecimento para a prática. De eu ter conhecimento das obras de Kardec não me faz uma pessoa caridosa. De eu estar colaborando na oratória, na mediunidade, no passe, não me torna uma pessoa amorosa. Então eu preciso ver que a intelectualidade vai me dar a base, o sustentáculo para eu pegar todo este manancial de coisa e colocar em prática. É verdade. Vamos para a próxima pergunta, né? 118. Os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. É interessante, né? É engraçado que a gente tem uma visão diferente disso. Tem gente que já disse para mim no centro, essa resposta não é verdadeira. Eu digo, por quê? A gente vê tantas pessoas que é boa e de repente comete um crime, comete um erro e a gente não esperava que aquela pessoa pudesse ter aquele ato. Eu digo, é um engano teu. Você conhece o íntimo da pessoa? Você sabe o que ela pensa? Você sabe o que passa pelo seu pensamento, a maneira dela conjecturar a vida? Você não sabe. Eu te faço uma pergunta, você telespectador, uma pessoa casada, que possa estar casada há 10, 20, 30, 40, 50 anos, a esposa conhece o marido? O marido conhece a esposa? Conhece o seu íntimo? Sabe o que passa pelo seu pensamento? Não sabe, não sabemos. A minha esposa, nós estamos casados há 30 anos, a Soraya sabe tudo que eu penso, mas nem pensar. Eu sei o que passa pela cabeça dela? De maneira alguma. Nós conhecemos aquilo que exteriorizamos e o outro passa a ver essa forma. Mas o que nós pensamos no nosso íntimo, ninguém conhece. Então isso quer dizer
que ninguém retroage, ninguém regride, mas que todos nós podemos estacionar, como ele diz, mas nós estamos sempre à busca da nossa evolução. E é interessante nós mencionarmos que essa é a diferença da reencarnação que nós, os espíritas, temos para a reencarnação visto pelo olhar do budista. O budista acredita que quando você tem uma vida perversa, campeada de maldade, você pode retornar no corpo de um animal. Nós não. A partir do momento que você chega na condição hominal, você não regride mais, você não retorna a um reino inferior. Você pode retornar numa outra vida, com seu corpo cheio de chagas, com comprometimentos, mas você não retorna em forma de punição. Então, a partir do momento que eu adquiro uma qualidade, eu não a perco. Pode ocorrer de eu não conseguir exercer toda a minha intelectualidade no corpo que eu possuo, mas isso não quer dizer que eu perdi minha intelectualidade. O que o espírito adquiriu está conservado no seu ser. Agora nós vamos ver a questão 119, a resposta e um comentário de Allan Kardec. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária, a sua personalidade e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Comentário de Allan Kardec. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, em suma, a gente percebe que Kardec projeta uma quantidade de perguntas e que essas perguntas, André Luiz, elas exatamente estão dentro de um contexto. A gente percebe que não há uma dúbia interpretação dessa ou daquela maneira de ver. A gente percebe que há uma sequência lógica, racional, usando a lógica, o bom senso, dentro das leis divinas que até então nós não conhecíamos. Então veja que o processo evolutivo do homem depende dele. Nós vamos ver um pouco mais à frente quanto tempo que o homem, quantas reencarnações precisa para chegar na primeira escala. Ora, isso é do esforço de cada um. Tem uns que com poucas reencarnações já chega, tem outros que precisam muitas reencarnações e tem outros que às vezes nem conseguem naquele planeta. Tem que ir para um outro planeta para que possa compreender a sua inteligência, para que possa entender tudo isso, né, André Luiz? E a última questão para os comentários é a 120. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Resposta: não. Pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Então aqui nós vemos que existe uma diferença entre maldade e ignorância. O maldoso é aquele que se compraz com o que faz. O ignorante é aquele que age sem saber o que está fazendo. Ele pode até sentir prazer, ele pode até ficar feliz, mas ele não tem noção da gravidade das suas ações. Ignorante, nós podemos dizer que somos todos nós. Eu, por exemplo, ignoro muitas coisas. Se uma pessoa chegar para mim e dizer, André, você é um ignorante, a palavra ignorante ainda magoa, porque a gente fala assim, nossa, eu ignorante, mas no sentido da palavra, eu sou, porque eu ignoro muitas coisas, eu não sei de tudo. E o que eu sei é limitado e pequeno. E quando eu compreendo que eu tenho que amadurecer essa ignorância para se tornar um conhecimento palpável, eu vejo aquela frase de Sócrates, quanto mais eu sei que nada sei. É verdade, Sócrates também complementa dizendo, conhece-te a ti mesmo,
exatamente mostrando para todos nós, é só a partir do momento que eu passar a me conhecer de uma maneira mais profunda, é que eu serei capaz de corrigir e de trabalhar com as minhas imperfeições. Então a gente começa a perceber que o André falou bem sobre a ignorância, não é? A ignorância significa ignorar algo, ou seja, todos nós somos ignorantes. Mas por que nós não aceitamos esse título? Pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Nós achamos que ser ignorante é alguma coisa muito ruim. E na verdade todos somos ignorantes, porque todos nós desconhecemos alguma coisa que está aqui na Terra. André, tem algum recado para o nosso telespectador? Tem sim. Até o presente momento, lançamos 4 livros em que doamos para a TV A Caminho da Luz os seus direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui de Itapira. E eu gostaria muito de convidar os amigos que nos acompanham da TV Mundo Maior para conhecer a loja virtual Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Lá tem livros, CDs, DVDs, e quando você adquire qualquer coisa que ali está ajudando diretamente ao Centro Espírita. A nossa gratidão. É verdade. Nós vamos encerrando então o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a sua audiência. Temos recebido muitas mensagens e é isso que nos faz, todos os dias, a acreditarmos mais de que aquilo que estamos pregando está no caminho certo. Um beijo no seu coração, um beijo na sua alma e que Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e todo sempre. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.